E é importante nós entendermos que nós estamos falando do aspecto espiritual, amém? Porque todas as coisas que Deus vai fazer, Ele inicia na esfera do Espírito, ok? Para depois isso aconteça, para que aconteça uma manifestação física ou ainda natural, porque tudo começa no Espírito. Então, quando nós estamos falando de avivamento, é algo sim que acontece em nós e acontece através de nós. Essa é a dinâmica da vida cristã, é dessa maneira que funciona. Então Deus começa a fazer algo dentro do nosso coração, e aí junto com isso Deus vai fazendo algo através de nós. É os frutos que vão aparecendo, acontecendo através da nossa vida. Então quando nós vamos avaliar o que Deus está fazendo, nós não podemos avaliar simplesmente o exterior. Lembra, lá no livro de 1 Samuel, quando Deus vai escolher Davi, porque ele rejeita Saul, a palavra diz que Deus não escolhe segundo a aparência, mas Deus escolhe segundo o coração, e essa palavra coração está falando desse aspecto interior. Então tudo que Deus vai fazer, ele é de dentro para fora, é dentro para depois acontecer fora. Aquilo que o inimigo faz é o contrário, é fora para atingir dentro. Então, a minha oração hoje é para que você tenha a revelação do que eu tenho para compartilhar com você nessa noite, porque eu creio que algo vai despertar dentro de você. Sabe que a nossa vida, mesmo antes de você conhecer a Cristo, eu não sei quanto tempo você relaciona com Deus por intermédio de Cristo, talvez é recente, talvez você está hoje aqui visitando, primeira vez, segunda vez, mas quando nós vamos tendo a revelação da graça de Deus, e nós entendemos que Deus não nos ama somente quando nós conhecemos a Cristo. A gente vai ver que o amor de Deus sempre nos acompanhou, só que nós não víamos, nós não tínhamos conhecimento, nós não tínhamos revelação, estava oculto, estava escondido. Então não é porque agora você creu em Cristo que Deus ama você, não. Deus sempre amou você, mas agora você crê que é amado de Deus, mas Deus sempre esteve com você. Então quando nós vamos falar sobre, e esse é o tema de hoje, sobre o propósito de Deus na sua vida, Deus não tem um propósito na sua vida quando você crê em Cristo, não. Deus trouxe você à existência por causa de um propósito. Só que quando você conhece agora Cristo, você tem revelação da graça de Deus, esse propósito você começa a acessar ele, você começa a conhecer esse propósito, você começa a ter revelação desse propósito. E aí então quando nós olhamos para a nossa vida, ela parece aquela figura, que antigamente tinha nos jornais, nas revistas, que era o liga-pontos, lembra? Não sei se existe ainda, o liga-pontos. Então eram vários pontos assim, olhar para aquilo não tinha sentido, mas quando você começava a ligar os pontos, fazia uma figura. Quantos lembram disso, sabe, Então é assim a nossa vida. A nossa vida, antes de nós termos revelação da graça de Deus, nós temos revelação do propósito de Deus, nossa vida é somente diversos pontos dispersos e não faz sentido nenhum. Ou ainda, como se fosse um quebra-cabeça, as peças estão todas espalhadas. Mas quando nós agora cremos em Cristo, o Espírito Santo começa a nos trazer revelação, o Espírito Santo começa a nos trazer clareza, e esses pontos eles vão sendo ligados um entre o outro, e aí aquilo que lá atrás não fazia sentido, você começa a perceber, cara, agora eu estou entendendo, agora eu comecei a visualizar. Mas não é porque aquilo foi criado naquele momento, não, Deus já tinha esse propósito lá atrás, mas agora você está tendo acesso, você está tendo revelação desse propósito. Ou seja, o quebra-cabeça vai tomando forma, entende? Ele vai tomando forma, não é porque Deus, mais uma vez, porque Deus decidiu fazer agora, não, Deus já decidiu antes. Essa semana nós lemos algumas cartas de Paulo, e Efésios dizia que eu e você fomos predestinados a ser feitos filhos de Deus, que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Então antes de todas as coisas, Deus já tinha escolhido você. Deus não escolheu você agora, semana passada, mês passado, não. Você já tinha sido escolhido com Deus, mas chega o dia que Ele chama você, chega o dia que você tem revelação, chega o dia que você começa a perceber, chega o dia que os seus olhos espirituais começam a ser abertos, e aí as coisas começam a fazer sentido. E quando nós vamos falar do propósito de Deus, eu quero entrar nesse aspecto aqui, da maneira que Deus comunica conosco. Lá em Hebreus capítulo 1, a palavra diz que Deus, no Antigo Testamento, no passado, Ele comunicava através dos reis, dos profetas,
através das pessoas, em uma perspectiva. Mas agora, Deus comunica através do Filho, através de Jesus. Então, se você quer saber algo de Deus, nós precisamos de olhar para Jesus. Então essa é a base de todas as coisas, é Cristo, é Ele. Ele é o centro da criação, Ele é autor da vida, Ele é o Filho unigênito que se tornou primogênito. Então Ele é a expressão do Deus invisível, é Jesus. Mas existem maneiras de Jesus expressar para o seu povo, para o povo de Deus, para a igreja, para os filhos de Deus. E uma dessas maneiras, a Bíblia nos mostra que é sonhos e visões. Os sonhos e visões são uma das maneiras que Deus usa para comunicar conosco. Deus fala conosco através da palavra, amém? Mas eu creio que quando está ligado a propósito de Deus, nós vamos chegar aqui em sonhos e visões. E quando eu falo sonhos e visões, eu não estou falando de algo, eu estou falando de algo sobrenatural, mas não estou falando de algo natural no sentido de agora criar uma mística, embora isso seja místico. Quando eu falo de visões, eu não estou falando de visão natural, eu estou falando de visão do Espírito, eu estou falando de algo do coração. Quando eu estou falando de sonho, não é aquele sonho que você tem porque comeu uma feijoada antes de dormir. Não é também o sonho da padaria, não. É o sonho profético de Deus. É quando Deus traz uma visão para você. É quando Deus traz uma revelação para você. E quando eu falo para você que talvez algumas coisas na sua vida até hoje não fizeram sentido, inclusive sonhos que Deus deu para você, visões que Deus deu para você, eu quero declarar que nessa noite o Espírito vai trazer revelação para você, o Espírito vai trazer convicção no seu coração. Porque a característica dos sonhos e visões de Deus, Deus nunca mostra tudo em uma vez só. Não, Deus mostra uma imagem. Ok? Deus mostra a imagem, Ele mostra o início, Ele não mostra todas as coisas, embora Deus já tenha tudo pronto. Essa é a base importante nós entendermos Cristo, e essa base nós chamamos de o princípio da obra consumada. Então eu quero explicar para você como que funciona o propósito de Deus na sua vida. Deus não esperou você nascer, Deus não esperou você vir à existência para definir um propósito para você, não, pelo contrário. Deus tinha um propósito, e por causa do propósito você veio à existência. Então, mesmo que você considere ou considerava que você não foi planejado, que o seu nascimento foi um engano, que você foi fruto de algo que não era dentro do propósito de Deus, eu quero dizer que isso pode ter sido pelas pessoas, mas Deus planejou a sua existência, Deus escolheu você, Deus tem um propósito na sua vida. E aí como que acontece? Então vamos dizer que aqui é o início, aqui é o princípio de todas as coisas. Então Deus planejou toda a sua vida, Deus planejou toda a sua vida, do começo até o final. Quando Ele definiu a sua vida, aí volta lá para o início. Ele volta lá para o início, e aí Ele diz, ok, agora nós vamos começar. Pastor, mas então quer dizer que tudo está determinado? Sim. Salmo 139 diz isso, que todos os dias da nossa vida está escrito por Ele. Pastor, mas aí eu sou um robô, eu não tenho autonomia. Sim, você tem autonomia, por isso que você está aqui hoje. Você poderia estar aqui ou poderia não estar aqui. Mas o fato de você ter autonomia não tira ou não inibe que Deus tem um propósito na sua vida. Você pode decidir viver o propósito de Deus ou não. Mas se você decidir viver o propósito de Deus, você vai andar em linha com a vontade dEle. Ele já tem todos os dias da sua vida planejado. E agora como que Deus faz para que nós venhamos a andar nessa linha? E aí vamos lá para o princípio do Evangelho. Muitas pessoas acham que se eu fizer tudo certo, eu vou cumprir o propósito de Deus na minha vida. Não, não. Eu e você seremos guiados por Espírito. Mas aqui que entra os sonhos e visões.
Deus começa a mostrar para você, Deus começa a sinalizar para você, Ele dá sonhos, Ele dá visões, Ele dá palavras que aquecem o seu coração, Ele dá impressões no seu espírito, Ele traz clareza para você de algumas coisas, Ele libera algumas palavras que gera convicção, que é como se fosse, vai direcionando você. Você tinha uma ideia, você tinha um plano, mas Deus agora revela para você algo novo, algo diferente, e aí você, não, mas só um pouquinho, então não é aqui, é por aqui. E da mesma maneira que Deus revela o sonho, o propósito através do sonho, através da visão, através dessas impressões, você vai sendo atraído por isso. Você vai sendo atraído, vai fazendo sentido para você. E aí você vai despertando coisas no seu interior. E como eu falei, coisas vão acontecendo através de você. Então quando nós vamos falar de sonhos e visões, nós estamos falando o quê? De uma linguagem de Deus, que está ligado com o propósito profético da sua vida. Você já ouviu falar aqui? A maioria das pessoas, o propósito delas é muito limitado. Por quê? Porque elas não tiveram revelação do propósito de Deus. Então assim é a nossa vida, talvez era a sua, minha era assim. Considerava que o quê? Que eu tinha que então crescer, trabalhar, estudar, a formação na faculdade, casar, ter filho e me aposentar e morrer. Entende? Mas diante de uma criação tão grande, diante de um Deus tão grande, é muito pouco isso. É por isso que muita gente, ela vive, ou melhor, ela nem vive, ela sobrevive. O propósito da vida dela é pagar as contas, o propósito da vida dela é enriquecimento, o propósito da vida dela é isso. É por quê? Porque ela ainda não acessou sonhos e visões, ela ainda não acessou o propósito que Deus tem na vida dela. Mas isso vai mudar hoje na sua vida. Hoje os seus olhos serão abertos, o seu coração vai aquecer hoje, seu espírito vai mover dentro de você. Então a linguagem de Deus, que está ligado com esse nosso propósito profético, que está ligado àquilo que está à frente, é a maneira que Deus comunica. Deus comunica com você. Então isso é a linguagem do Espírito. Então nessa noite eu quero que você, eu creio que você vai ter uma experiência com o Espírito de Deus. O que nos faz permanecer diante do propósito de Deus são as experiências com o Espírito de Deus. Porque esses sonhos e visões, o propósito, ele é de Deus para você, não é de uma pessoa para você, né? Eu sei que talvez pode ter sido a sua história, ou você tem vivido isso, aplicado isso. Geralmente tem os pais, né? Os pais são maravilhosos, eles são zelosos, mas por vezes o pai, ele tem um sonho para o filho que não é o sonho de Deus. Então ele quer que o filho seja aquilo que talvez ele não foi, e ele não dá essa liberdade para essa pessoa ter a revelação do propósito que Deus tem na vida dela. Então ele define, vai ser isso. Uma questão é você crer, uma questão é Deus falar para você algo, mas outra coisa é você querer impor algo. Deus não impõe nada para você, mas algo que eu posso dizer com toda certeza: Deus tem planos maravilhosos para a sua vida e através da sua vida. Você não é mais um. Isso não faz você diferente de ninguém. Quer dizer que eu sou melhor que alguém? Não. Quer dizer que você é favorecido. Favorecido. Eu considero que aquela pessoa que tem revelação do propósito de Deus, ela não é melhor que outro. Eu considero que ela é favorecida. A graça de Deus encontrou ela, e o Senhor abriu os olhos espirituais dela, a ponto de dar um destino profético, a ponto de dar um desígnio, a ponto de direcionar ela saber o porquê que está aqui nessa terra. Se perguntasse para você hoje, você sabe por que você está aqui nessa terra? Você sabe por que está vivendo esse momento? Você sabe por que está na cidade que você está, trabalhando aonde você está? Ah, pastor, acho que eu estou trabalhando para ganhar dinheiro, ou ainda para pagar as contas. Não, quer dizer que isso é muito limitado. Você ainda não acessou o propósito profético de Deus na sua vida. Ah, pastor, eu acho que é para mim ser um grande homem, uma grande mulher. Sim, ok, mas eu quero dizer que isso ainda é limitado. Eu quero dizer que existe algo que Deus quer fazer através da sua vida. E talvez até hoje você estava olhando para você, para a sua condição, para as suas limitações, ou para as suas potencialidades, mas eu quero dizer que não é sobre você, é sobre aquilo que Deus quer fazer através de você. Porque quando nós vamos falar aqui também de propósito, nós vamos entrar em outro elemento importante,
que é a palavra grandeza. E a palavra grandeza, assim como outras, ela não é muito bem entendida, ou não é compreendida. A compreensão dela natural é uma, mas a compreensão dela do Espírito é outra. O que é a grandeza para o mundo, para as pessoas do mundo? É você ter algo grande, relevante, é você ser famoso. E a palavra famoso não quer dizer, não é sinônimo da palavra grande, de grandeza, não. Ser famoso é uma coisa, muitas pessoas podem ser famosas, mas sem cumprir o propósito de Deus. Mas é impossível que uma pessoa cumpra o propósito de Deus e ela não seja grande para Deus, aonde Deus colocou ela. Então nós temos que entender que nós vivemos numa cultura diferente do lugar que nós somos, porque nós não somos daqui, nós somos cidadão do reino dos céus, amém? Então você não pode mensurar o propósito de Deus na sua vida segundo as condições naturais. As condições naturais serão afetadas através da sua vida, mas elas não podem definir e não podem medir. E tem muita gente que ele mensura prosperidade pela conta bancária dele. Só que eu quero dizer, essa não é a maneira de você medir prosperidade. Não é a maneira de você medir prosperidade. Aí você fica abatido, fica abalado. A maneira de você medir prosperidade é se você está cumprindo o propósito de Deus na sua vida. E é isso que eu quero falar um pouquinho para você nessa noite. Quero usar 2 exemplos. O primeiro deles eu quero ler com você lá em Gênesis capítulo 15, versículo 1. Que é a história de Abraão. Quantos conhecem a história de Abraão? Gênesis capítulo 15, versículo 1. Vou ler alguns versículos. Diz assim então: depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão, numa visão dizendo: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão continuou: tu não me deste descendência, e um servo nascido em minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para justiça. O Senhor disse também: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar essa terra como herança. Até aqui. Irmãos, o propósito de Deus na vida de Abraão começa lá em Gênesis 12. Deus tem uma promessa para cumprir através da vida de Abraão. E aí Deus diz então para Abraão: Abraão, sai dessa terra, sai da tua terra, deixa a tua parentela, e tu vai para um outro lugar, um lugar que eu vou te mostrar. E aí Deus então diz: e eu engrandecerei o teu nome, uma nação sairá de ti. E a maneira que uma nação sairá de Abraão é como? É ele tendo um filho. Só que você conhece a história, sabe, Abraão não poderia ter filhos. Por quê? Porque ele era avançado em dias e Sara era estéril. Então Deus dá uma palavra para Abraão, Deus dá uma promessa para Abraão, amém? Quantos aqui já receberam uma palavra, uma promessa de Deus? Levanta a sua mão. Mas aí o que Deus faz agora? Olha só a maneira que Deus comunica. Deus fala uma vez, aqui em Gênesis 15 Deus fala de novo. Porque Abraão, o que ele faz? Ele questiona Deus: Deus, mas como que eu vou ser, né? Como que eu vou ser pai de uma nação? Como que eu vou? Porque nem filho eu tenho. Eu só tenho um servo, então através de Eliezer. Aí Deus diz: não, é filho, é o teu filho, é ele. Aí o que Deus faz para gerar fé em Abraão, na promessa dele? Abraão vem para fora. Deus dá uma visão para Abraão. Abraão vem para fora, olha para o céu, Abraão, e começa a contar as estrelas. Eu imagino que Abraão começou: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 100, 200, 500. Abraão disse: eu não consigo contar. Deus diz: é assim que será.
assim que será os teus descendentes, assim que vai ser. Então o que Deus faz? Deus deu uma palavra para você. O que Deus está fazendo nessa noite? Deus está dando uma visão para você. Deus está trazendo esse sonho no seu coração, para que gere fé dentro de você, porque se Deus falou para você, se Deus disse para você que vai acontecer, Ele vai fazer com que aconteça através da sua vida. Abraão tinha recebido a palavra muitos anos antes. Entende a importância dessa visão que não está fora, está dentro. Então toda vez, eu imagino que toda vez que Abraão, tentava desanimar, vamos dizer assim, e assim como você, tentava desanimar, e aí ele olhava para cima, ele olhava as estrelas, ele lembrava, assim será minha descendência. Algumas pessoas, eles falam, mas todo domingo o pastor fala a mesma coisa, todo domingo ele diz que eu estou debaixo da graça, todo domingo ele diz que eu sou abençoado, todo domingo ele vem dizer que eu sou justo, que eu sou amado. Eu falo todo domingo a mesma coisa, e vou continuar falando a mesma coisa, para gerar fé no seu coração, para você crer que Deus escolheu você, Deus salvou você para um propósito, Deus tem algo para fazer através da sua vida, no lugar que Ele colocou você. E a história de Abraão é essa, ele é escolhido por Deus, ele é encontrado, ele é achado, e essa é a nossa história. Nós não procuramos a Deus, foi Ele que nos encontrou. E eu quero dizer para você, quando Deus quer fazer algo na terra, em algum lugar geográfico na terra, Ele escolhe uma pessoa, e dessa pessoa Ele impacta uma casa, Ele impacta uma família, e essa família é a maneira que outras famílias são impactadas, e dessa maneira é onde um bairro é impactado, aonde uma cidade é impactada, aonde uma região é impactada, aonde um estado é impactado, aonde um país é impactado, aonde nações e nações são impactadas, mas começa com uma pessoa. Eu quero dizer que Deus deu algo para você, Deus colocou algo dentro de você, que não vai terminar em você, vai impactar centenas e milhares de pessoas através da sua vida. E eu não estou falando isso para motivar você, eu estou falando isso porque essa é a realidade espiritual. Lá em João 15, se você for ler, Jesus diz, não foi vocês que me escolheram, mas foi eu que escolhi vocês, mas eu escolhi vocês para que vocês deem fruto, e esse fruto vai permanecer. O que Jesus está dizendo? Que Ele nos escolheu para que algo aconteça em nós, mas para que depois algo aconteça através de nós, e aquilo que vai acontecer através de nós irá permanecer, ou seja, irá acontecer através daquilo que aconteceu através de nós. E é o que acontece com Abraão. Abraão tem um filho, Isaac tem um filho que é Jacó, Jacó tem 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel, e hoje tem uma nação. Mas começou com uma pessoa. Quero dizer para você que uma nação será impactada através da sua vida. Centenas e milhares de pessoas serão impactadas através de você, através de você. Mas Abraão pagou um preço. Sim, Abraão teve que crer. Esse é o preço, é crer. E é por isso que Deus nos dá sonhos e visões, para que a gente creia. Mais para frente, lá em Gênesis 22, vamos ler aqui mais uma parte. Gênesis 22, 14. Aí você lembra da história, Abraão tem um filho, Isaac, e quando Isaac está ali com 9 anos de idade, Deus pede Isaac para Abraão. Abraão, pega o teu filho e sacrifica ele para mim. Era um teste, era uma prova. Por quê? Porque Abraão não tinha como ter o filho, Deus dá o filho, agora Deus pede o filho. E lá em Romanos 4 nós entendemos, Paulo diz que Abraão entrega o filho, por quê? Porque a fé dele era de que Deus poderia ressuscitar Isaac dos mortos. Então a fé de Abraão é correta, a fé no que Deus falou, na palavra de Deus, no propósito de Deus. E agora Deus pede para Abraão o filho, e chega na hora, não acontece, ou seja, ele não precisa de matar o filho. Veio uma voz do céu dizendo, Abraão, não precise. Quando ele olha para o lado, tem o quê? Tem um carneiro, tem o cordeiro, e aquele ali aponta para Jesus, para a graça de Deus, que a provisão já foi liberada. E aí esse cordeiro, esse carneiro, ele é sacrificado no lugar de Isaac.
E é isso, preste atenção, é por isso que nós temos acesso a Deus. É por isso que nós temos acesso a cumprimento de propósito de Deus, porque alguém foi sacrificado no nosso lugar, porque nós fomos aceitos por Deus por causa do sacrifício de Jesus. Então eu e você temos acesso a impactar esse lugar, esse litoral, esse estado e as nações. Por quê? Porque Cristo morreu no nosso lugar. Aí lá no versículo 14 do capítulo 22 diz assim: e Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Daí diz-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Agora preste bem atenção. Então do céu, pela segunda vez o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência, como as estrelas do céu e como a areia do mar. Sua descendência tomará posse da cidade dos seus inimigos, e na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Irmãos, aqui nesse aspecto é poderoso. Deus tinha dado a promessa para Abraão que ele teria um filho, amém? Ele já teve o filho, sim ou não aqui? Ponto, Abraão está satisfeito, eu já tive o filho. Só que isso que é o maravilhoso dessa comunicação do Espírito com nós. Quando nós achamos que já recebemos algo, ele diz: não, mas ainda não terminou, existe mais ainda. Quando nós achamos que, por exemplo, o que Deus dá para nós é para nosso consumo próprio, Deus vem e diz: não terminou em você, existe algo que vai acontecer através daquilo que eu dei para você. Então Isaac é uma realidade agora, a promessa de Deus se tornou realidade, mas Deus está dizendo: não termine Isaac, existe algo que vai acontecer através de Isaac, a partir de Isaac. Isaac é só uma figura, é só uma sombra, é só uma semente, é só o início daquilo que eu vou fazer através de ti, Abraão. Foi Isaac, mas agora vai acontecer através de Isaac. Toda a terra, todas as famílias serão benditas através da tua casa, através da tua família. E o que é o importante de eu e você termos experiências de sonhos e visões do Espírito? Porque senão a nossa mente, ela tem o poder de sabotar o propósito de Deus, a nossa mente tem o poder de limitar o que Deus quer fazer através de nós. Então, ok, pastor, eu estou orando para ter um filho, eu estou orando para ter uma empresa, eu estou orando para o meu casamento, eu estou orando para ter um carro, eu estou orando, ok, eu quero dizer que Deus vai dar tudo isso para você, amém? Mas não pare aqui, o carro não é o final, o casamento não é o final, o filho não é o final. Existe algo para acontecer através do casamento, através do filho, através do carro, através disso. E é isso que os sonhos e visões de Deus fazem, eles ampliam a nossa visão. Eles ampliam a nossa maneira de ver. A gente acha que é sobre nós, aí Deus diz: não é sobre você, é sobre aquilo que eu vou fazer através de você. E aí antes Deus disse: olha para o céu, quantas estrelas. Abraão contou: assim será. Agora Deus diz, Deus não fala somente das estrelas. Deus disse: olha para as estrelas. Deus diz: vai ser como as estrelas do céu, mas vai ser como a areia da praia do mar. Irmão, quando você está triste, o que você faz? Você olha para onde? Tem uns crentes que vão dizer que é para cima, né? Mas quando você está na carne, você não olha para cima, né? Você olha para onde? Você olha para baixo. Abraão está abalado, está triste, ele olha para baixo. A areia, Deus vai multiplicar minha descendência. Aí ele fica feliz, ele olha para cima, Deus vai multiplicar minha descendência. Hoje você vai sair daqui com a convicção no seu coração, de que Deus escolheu você, de que algo vai acontecer através da sua vida, nesses dias. E outro aspecto maravilhoso aqui, é que aquilo que Deus quer fazer através de você, está ligado com o céu e a terra. Jesus diz, né, ele ensina a orar, e quando ele ensina a orar, ele diz: Pai nosso, né, que está no céu. Mais para frente ele diz: seja feita a tua vontade, aqui na terra como é. Então a visão e o sonho de Deus para você não é da terra, é do céu, mas vai manifestar na terra.
o céu manifesta na terra através da sua vida. Você é um canal do céu na terra, você é um agente de Deus aqui nesse lugar, você é um cooperador daquilo que Deus está fazendo, você é o embaixador de Cristo nesse lugar, aonde Deus colocou você. Eu e você, nós estamos na terra, mas nós somos do céu, nós comunicamos com o céu e nós manifestamos na terra. Deus fala conosco as coisas do céu e nós aplicamos aqui na terra. Deus coloca no seu coração a visão do céu, aquilo que Ele quer fazer na sua vida, e você age, você atua aqui na terra, e o sobrenatural de Deus acontece. Então Deus começou a colocar no nosso coração há muitos anos, de pessoas ser salvas. Deus começou a colocar no meu coração de pessoas ser salvas em massa, de muitas pessoas ser salvas. Deus começou a colocar no meu coração que Ele tinha me escolhido para levar o Evangelho, para levar a palavra de salvação às pessoas, para tirar a culpa, a condenação e liberar vida sobre essas pessoas. E Deus começou a me mostrar pessoas sendo salvas. Deus começou a alimentar o meu coração com sonhos e visões. E obviamente no início todos nós pensamos que são coisas nossas, da nossa cabeça, é nós que queremos, é eu que quero, é eu que acho que vou ser alguma coisa, é eu que acho que vou fazer alguma coisa. Mas depois Deus começa a mostrar para você, Ele pede para você contar as estrelas, Ele pede para você olhar para a areia do mar, e algo sobrenatural começa a acontecer dentro de você. E aí vem as resistências, vem as perseguições, mas Deus diz: conta as estrelas, a areia do mar vai ser como a areia que está na praia do mar. Olha para cima, olha para baixo, para onde você olhar, não tem como fugir do propósito. É o que Davi diz: mesmo que eu esteja no mais profundo abismo, lá o Senhor está dizendo que tem um propósito. Eu posso estar no mais alto dos céus, lá o Senhor está dizendo que tem um propósito, lá o Senhor está dizendo que me escolheu. Satanás, ele trabalha com acusação, condenação e intimidação. A acusação é quando você faz algo errado, ou quando ele julga que você faz algo errado, ou ele julga que você faz algo certo. A acusação, ela quer a necessidade, que é um sentimento que você tem de dar explicação para tudo, para todos. É aquele exemplo que eu já dei para você e fica muito fácil de entender. Quando você compra um tênis novo, aí chega uma pessoa e diz para você: tênis novo. Aqui você diz: estava em promoção. É por que você responde? Porque você está acusado de comprar um tênis novo. Entende? Você tem uma necessidade de dar explicação, entende? Então, aqui todo momento, você tem um sonho, tem uma visão de Deus no seu coração. Todo momento vem uma voz querendo que você explique, querendo que você diga: da onde veio isso? É você que é isso mesmo? Aquela dúvida do crente, o crente raiz, ele tem essa dúvida: será que é da minha cabeça ou será que é de Deus? Será que sou eu ou será que é o diabo? Irmãos, ok, essa dúvida ela é válida. Ela é válida. Eu sei que ela pode ser carregada de um zelo. Só que vamos lá. Vamos supor que Deus colocou no seu coração que você tem uma empresa muito próspera. E através da sua empresa muitas pessoas serão abençoadas. A pergunta é de Deus ou é do diabo, será? Eu acho que é o diabo, não é? Querendo que você abençoe pessoas, não é? Está entendendo que aí, o que a acusação faz? A acusação nos faz sair da perspectiva do céu. A acusação nos traz para a perspectiva da terra. A gente fica a todo momento daí acusado, condenado. Aí vai para a condenação, que é a sentença de morte daí. Meu Deus, mas aí vão achar que eu quero ser alguma coisa. Uma questão que eu tinha, que me perturbou há muitos anos da minha vida, era Satanás me acusando que eu queria ser mais que alguém. Tu quer ser mais que ninguém, quer ser mais que alguém. Não quero. Só que eu estava vendo que isso estava roubando fé daquilo que Deus tinha para a minha vida. Roubando fé, então tinha que dar explicação todo momento. E às vezes, ninguém perguntava, mas eu me sentia na obrigação de dar explicação. Até que eu entendi que isso era acusação maligna. A acusação maligna vai levar nós para a condenação. A condenação está ligada com você tentar pagar um preço que já foi pago. Ou ainda você querer pagar um preço que é impagável, no sentido de tentar agradar a Deus. E aí fica paralisado de novo. A condenação faz você desistir. Porque preste atenção, se você está andando em linha com o propósito de Deus na sua vida, vai ter perseguição, vai ter resistência. Vai ter muito.
Só que quando você não consegue suportar a perseguição e a resistência, você desiste. Por quê? Porque você já está condenado ao fracasso. Você já diz, não, vou desistir, porque não vai dar. Mas quando Deus fala com você, pede para você contar as estrelas, a condenação vai embora, porque você tem a convicção e a certeza que Deus falou com você, que Deus colocou isso no seu coração, Deus está preparando você, Deus está guiando você, é o Espírito Santo que está fazendo algo dentro de você, é o Espírito Santo que vai fazer algo através da sua vida. E aí a perseguição, a resistência, ela perde o sentido. Entende que Deus fala com você para que fé seja gerada no seu coração, e você não pare. A condenação está ligada com medo. Muitas pessoas param de crer no propósito de Deus na vida delas porque elas têm medo de fracassar, têm medo de dar errado. Eu quero dizer, talvez essa seja a principal limitação que existe na sua vida. Você tem medo. Você tem medo. A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Todo medo. Que o medo, olha só como isso aqui é profundo demais. O medo pode ser aquele, como eu falei, aquele zelo de não querer fazer a coisa errada. E aí o que você faz? Acaba não fazendo nada. Porque existe o medo de ser condenado se você fizer errado. E se eu fizer errado, pastor? E se eu não fizer certo? E se eu abrir minha empresa e ela quebrar? E se eu começar uma escola e não tiver aluno? E se eu começar a fazer tal coisa e não tiver ninguém? E aí você fica com medo, ou seja, o medo do fracasso. O medo de não dar certo. É por isso que Deus fala com Abraão. Deus está falando para você, conta as estrelas. Conta as estrelas, o que Deus vai para você. Conta as estrelas para ver o quanto que Deus vai usar a sua vida. Essa ideia não é sua. Essa ideia, esse propósito é de Deus. Deus colocou dentro do seu coração. Deus colocou dentro de você. Esse sonho, essa visão é como uma semente que ela vai gerar milhares e milhares de frutos. Mas Satanás prende você no medo. Medo do fracasso. Só que tem muita gente que tem medo do sucesso também. Tem medo de dar certo. Eu sei que isso está bem escondido, mas se você parar para pensar, e aqui não é o propósito de você ficar olhando para você e achar os problemas, porque nós já temos demais. Mas se tem medo de dar certo. Aí o que as pessoas vão dizer, não é assim? Lembra anos atrás, né, os irmãos mais tempo conosco sabem disso. Lembram, vão lembrar. Uns 3 anos atrás eu dei carona para uma pessoa que ela trabalhava lá perto do outro prédio onde nós reuníamos. E de manhã eu estava numa oração, né, e a pessoa trabalha ali perto, eu dei uma carona para ela, conhecia de vista, dei uma carona para ela. Ela disse, tá, mas como é que é ali? Eu disse, como assim, como é que é ali? Ali é a igreja. Aí disse assim, mas pode ir? Eu disse, claro que pode ir. Não, é que falaram que somente quem é rico pode ir. Eu disse, não, pode ir qualquer pessoa. Não, mas me falaram que não sei o que tem que ser convidado. Eu disse, não sei se ele está falando do mesmo lugar, eu acho que não. Que tem que ser convidado, tem que ser um convite. Eu disse, não, está aberto. É todo mundo. Mas, ou seja, né, é o assunto, igreja de rico, só pode fulano, só pode Beltrano, só pode isso, só pode aquele outro. E aí depois, né, e é aquela história que você já sabe, que todo lugar tem, pastor é ladrão, pastor roubou, aquela confusão toda. Então tem muita gente que tem medo de prosperar, eu não estou falando financeiramente, em todas as áreas da sua vida, com medo que os outros vão falar, com medo do sucesso, com medo de dar certo. Aí quando nós começamos a crescer muito como igreja, um tempo atrás, muitos jovens aí disseram, isso não vai durar muito tempo. Isso não vai durar muito tempo, isso aí é só uma onda que vai passar. Eu digo, aleluia, mas nós vamos, enquanto tiver essa onda, nós vamos estar nela. E é Deus que vai dizer se vai passar ou não vai passar. Então sempre, preste atenção, sempre terão pessoas que vão perseguir. Preste atenção, e não é perseguir você, não é perseguir eu, não tem a ver com algo pessoal, tem a ver com a mensagem. Sempre que a mensagem da graça for pregada, pessoas irão perseguir. Sempre que a mensagem da graça for pregada, sempre que pessoas serão salvas. Agora nós estamos chegando no batismo, nem fizemos levantamento quando vamos batizar, mas com certeza serão mais de 50 pessoas. Aí no último batismo foi assim, no batismo foi 60, depois no ano passado nós batizamos 110 pessoas. E aí sempre vai ter alguém dizendo, mas o fulano batizou, acho que foi só um banho,
Eu digo, oh, sepulcro caiado, raça de víboras. É porque ele não se alegra com a salvação, ele não se alegra com o prédio estar ficando cheio, ele não se alegra não, ele é contra, não, porque se está acontecendo, é porque alguma coisa está de errado, pode saber. Não levantou, daqui a pouco eles vão levantar falando de alguma coisa, nós estamos pagando para a pessoa vir no culto. Alguma coisa vai ter, entende? Porque não se alegra, entende? Não, vai perseguir sempre, né? Você viu, Lucas falou de Isaac. Isaac era perseguido porque ele era filho da graça, filho do favor. Quem está debaixo do favor, quem tem revelação do propósito de Deus, está caminhando em linha com esse propósito para se cumprir, vai ser perseguido. Mas eu quero dizer para você, se você não tem uma experiência com o Espírito, e eu estou usando aqui o Contando as Estrelas como título para marcar você, se você não tiver uma revelação, o encontro com o Espírito, uma convicção no seu coração, você vai desistir, você vai parar, você não vai conseguir permanecer, porque você vai ceder às perseguições, você vai tentar parar para dar explicação, você vai tentar parar para convencer as pessoas, para tentar se explicar. Não, Jesus não parou em nenhum momento, o apóstolo Paulo não parou, Pedro não parou, João não parou, todos os homens e mulheres de Deus na história, que cumpriram o propósito dele, eles tinham um alvo, eles tinham um propósito definido, e eu vou andar em linha com esse propósito, não importa as críticas, não importa a perseguição, não importa essas coisas, porque eu creio que Deus vai fazer através da minha vida. E é isso que acontece com Abraão. Abraão tinha uma palavra, tinha uma promessa, e acontece, se cumpre através da vida dele. Eu quero ler também outro exemplo, está lá em Gênesis 37, versículo 1, que é o neto, o bisneto de Abraão. Abraão, Isaac e Jacó. Jacó tem 12 filhos, e um deles era José. Lá em Gênesis 37 diz assim: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que eu tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua, e 11 estrelas, se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Então aqui em José nós vamos ver a mesma dinâmica de Abraão. Em Abraão, as estrelas do céu e a areia da praia do mar. José, a mesma perspectiva, Os feixes apontam para a terra. O sol, a lua e as estrelas apontam para o aspecto do céu. Então aqui Deus está comunicando com José. E a Bíblia diz que José aqui tinha 17 anos nesse momento. E a história se desenvolve, Os irmãos perseguem, eles vendem José como escravo para o Egito. José é vendido como escravo, é comprado como escravo lá no Egito. Fica durante um tempo
na casa de um homem chamado Potifar, aonde ele, ali debaixo do favor de Deus, se torna o mordomo, o governante da casa, até que a esposa de Potifar tenta incriminá-lo, aonde ele não tinha feito nada. Ele vai preso injustamente. Na prisão, José se torna o chefe dos carcereiros. Um preso se torna chefe dos carcereiros, e a palavra diz que Deus estava com José, o favor de Deus estava com José, até que um dia Faraó tem um sonho, não tinha como, ninguém conseguiu interpretar o sonho dele, mas José na cadeia, ele teve uma experiência, aonde ele ficou preso por um tempo com o padeiro e o copeiro do rei, de Faraó. Um deles tinha tentado cometer um crime contra Faraó, tentar matar ele envenenado. E aí os dois tiveram um sonho. José ouviu esse sonho e falou: o teu sonho quer dizer isso, o teu sonho quer dizer isso. O teu sonho está dizendo que tu vai morrer, daqui 3 dias tu vai para uma forca, e o teu sonho está dizendo que tu vai ser restituído ao teu cargo. Quando Faraó tem o sonho, e nenhum dos sábios de Faraó consegue ter a revelação desse sonho, o copeiro que ele revelou o sonho, estava servindo o Faraó e disse: Faraó, é o seguinte, tem um hebreu que está lá na prisão, ele tem um acesso direto a Deus, eu acho. Por quê? Porque aconteceu comigo, contou a experiência dele. Faraó manda chamar José. Quando o Faraó conta o sonho para José, José diz: ok, o meu Deus vai trazer a revelação para nós do que quer dizer esse sonho. E o sonho dele era, 7 espigas mirradas, 7 espigas cheias, 7 vacas magras e 7 vacas abastadas. Ele vai dizer: não, isso aqui está predizendo um tempo profético que vai vir sobre a terra. Primeiro vai vir 7 anos de abundância, depois dos 7 anos de abundância vai vir 7 anos de escassez. E aí Faraó fica surpreso: mas como assim? Nem tinha pensado nisso. É porque Deus já tinha dado um sonho para Jacó. Lembra qual era o sonho? O sonho era dos feixes, o sonho era das estrelas do sol e da lua. E Deus então está levando ele pelo processo para levar ele ao cumprimento desse sonho, ao cumprimento dessa visão. Aí José dá a estratégia toda, obviamente que é o Espírito que flui através de José, dizendo para Faraó: Faraó, olha só, tu deve fazer o seguinte, tu deve fazer muitos depósitos gigantes e grandes no Egito. Para quê? Para que durante os 7 anos de prosperidade abundante, você acumule provisão. Para depois, nos 7 anos de escassez, você tenha para o Egito ser alimentado, e para as outras pessoas das outras nações que virão para o Egito. Aí Faraó diz assim: tá, mas quem é que vai poder administrar isso para mim? Quem é que vai poder governar isso para mim? A não ser aquele que teve essa ideia. Aí José se torna o governador do Egito, Faraó tira o anel dele e diz: José, somente eu, quando estiver no trono, serei maior que tu, mas senão tu agora tem carta branca, tu tem o governo do Egito em tuas mãos. E aí o que acontece depois? José governa, acontece tudo aquilo, ele começa a comprar as propriedades, ele enriquece Faraó, o Egito, rico, muita prosperidade. Passa os 7 anos de abundância, passa 2 anos de escassez. Quem é que aparece lá para comprar a comida dele? Os irmãos de José. Os irmãos de José vêm comprar comida. Depois dos irmãos, José reconhece, e aí a história desenvolve, vem 10 irmãos, somente não vem Benjamim. Depois ele diz: não, tem que vir todos. Ele faz toda uma cena, depois eles vão e voltam, e chega um momento que José se revela para eles: eu sou José, o irmão de vocês, eu sou aquele que vocês venderam como escravo, eu sou aquele que vocês deram como morto para o meu pai, eu sou aquele. Mas é o seguinte, não precisa ficar preocupado. Por quê? Porque não foi vocês que me enviaram para cá, quem me enviou para cá foi Deus. Deus me enviou para cá antes de vocês, para que eu pudesse ser um canal de Deus, para livrar essa terra da fome severa que está passando. E no final de tudo, Jacó é trazido, eles moram num condomínio fechado no Egito, o primeiro condomínio chamado Gósen. E ali eles prosperam, ali José e os seus irmãos cumprem o propósito de Deus. E o que nós temos que entender aqui nessa questão de José também? Que para o cumprimento do propósito de Deus na vida dele, assim como foi com Abraão, Deus deu uma visão, Deus deu um sonho. Só que Deus agora levou ele por um processo, Deus levou ele por um caminho. A palavra diz que quando ele foi vendido como escravo, ele tinha 17 anos. O dia que ele assume o trono do Egito, ele tinha 30 anos. O dia que os irmãos dele aparecem lá, ele tinha 39 anos.
Então por que Deus nos dá sonhos e visões? Para que você permaneça a crer no propósito que Ele tem na sua vida. Não acontece do dia para a noite, não acontece de uma hora para outra, não. Existe um processo todo que nós vamos passar. E esse processo está ligado com a bondade de Deus, está ligado com o favor de Deus, está ligado com uma espécie de treinamento. Preste atenção, é Deus treinando você para cumprir com o propósito dEle. Porque olha só que poderoso que Deus faz com José. José é levado primeiro para a casa do Potifar, amém? Potifar era um dos principais do Egito, dos principais. E aí, não é muito difícil nós entendermos que Potifar era próspero, sim ou não? Deus estava treinando José para governar nos 7 anos de prosperidade. Depois Deus leva José para onde? Lá para a cadeia. Cadeia é um lugar de prosperidade? Não, escassez. Deus estava ensinando José a governar na escassez. Então eu e você precisamos de entender, Deus tem um sonho, e coloca no nosso coração, esse é o propósito de Deus na nossa vida, mas Deus vai nos levar por processos, que nós vamos ser treinados pelo próprio Deus, para que fé seja gerada no meu coração, porque o dia que nós estivermos no lugar, assim como José, o dia que nós estivermos no lugar, assim como foi Abraão, o propósito de Deus irá se cumprir. E assim como foi com Abraão, não foi Abraão somente abençoado, não foi Sara, não foi a casa dele abençoada, não. As nações, eu e você somos abençoados por causa de Abraão. E assim foi como José, não foi somente ele abençoado, ele não era somente governador do Egito, ele não tem agora somente um status agora diferenciado. Ele não tem algo para que ele possa ostentar, não era sobre José, é sobre aquilo que Deus queria fazer através da vida de José. Milhares e milhares de pessoas não morreram de fome, porque José creu no sonho, na visão que Deus deu para ele. José foi usado para centenas e milhares de pessoas serem salvas. Abraão creu, José creu. E agora, irmãos, chegou a nossa hora de nós crermos, mas não é uma fé sem base nenhuma, não é uma fé motivacional, não é uma fé baseada em um entusiasmo, não é uma fé porque, sei lá, eu acho legal isso aqui, não, é uma fé que é produzida pelo próprio Deus dentro de nós, lá no nosso interior. Eu tenho certeza que quando José teve o sonho, ele não imaginava que ele ia passar pelo que passou. Eu tenho certeza que quando Deus chamou Abraão lá em Gênesis 2, dizendo para ele sair da terra, eu tenho certeza que Abraão não imaginava que ia ser daquele jeito. Mas eu quero dizer, independente dele saber ou dele não saber, em nenhum momento algo saiu do controle de Deus. Pastor, eu estou passando por um processo difícil, eu já desisti, eu estou pensando em desistir, já desisti, já criei de novo. Eu quero dizer, a palavra que Deus liberou sobre a sua vida não mudou, ela permanece. O propósito de Deus na sua vida não mudou, ele permanece. E hoje Deus trouxe você aqui para gerar fé no seu coração. Hoje Deus trouxe você aqui para você entender que não é sobre você, é sobre o que Deus quer fazer através da sua vida. Talvez você esteja preocupado, talvez você esteja pensativo, talvez você esteja aqui limitado àquilo que está ou não está acontecendo na sua vida. Mas eu quero dizer que Deus está produzindo algo em você. Deus está produzindo algo em você. Se a situação ela é confortável, Deus está produzindo. Se ela é desconfortável, Deus está produzindo algo. Se você está governando a casa de Potifar, Deus está produzindo algo. Se você está lá na prisão, na escassez, Deus está produzindo algo. Deus está treinando você. Deus está ajustando algo dentro de você. Deus está gerando algo dentro de você. Mas o propósito dele na sua vida não mudou. A promessa dele não mudou. O que ele quer fazer na sua vida e através da sua vida não mudou. E hoje você terá a revelação que é através da sua vida. Quando nós estamos falando sobre avivamento, irmãos, eu compartilhei com algumas pessoas nessa semana.
nós não temos nem ideia do que Deus vai fazer. E eu não estou dizendo assim, nossa, porque estamos perdidos. Não estamos perdidos. Porque tudo que Deus vai mostrando é somente um sinal, é somente mais uma visão, é somente mais uma convicção do que Ele vai fazer. Agora você viu no vídeo, nas últimas semanas, agora nós iniciamos 4 GCs, irmãos. Obviamente, né, a maioria dos irmãos já estavam nos outros GCs, nós já mas percebemos que era o tempo. Você não tem ideia o que 4 GC pode gerar. Quantas pessoas serão salvas? Quantas famílias serão restauradas? Nas últimas semanas, o GC das crianças, amanhã é outro dia, é 35, 38 crianças, na sala de uma casa. Quantos são, amor, de GC de criança? 7? 6, 7? 5, eu já estou profetizando. 7 com juvenil, 7 é de Deus, é o 7. Vamos lá, são cerca de 200 crianças, né? Não, foi no relatório que mostrou, né? Mas vamos dizer 150 crianças. 150 crianças toda semana recebendo o Evangelho. Nós somos, com os adultos e crianças, passam de 300 pessoas que frequentam as reuniões. Hoje aqui quantas pessoas tem a contagem? 231, vou aumentando, falou 30, 31, vou contando. 230. Nós iniciamos com 13. 13 não é um número bom, por isso que Deus mudou. 230 é melhor, aleluia. Nós estamos orando, Deus vai nos dar esse ano de celebração com 300 pessoas. Nós estamos orando com 400, 500 pessoas. E por que isso? Não, é porque vocês querem ser melhor que alguém. Não, nós entendemos, recebemos a visão e o sonho que Deus quer salvar. Deus quer salvar, Deus vai salvar esse litoral, Deus vai transformar esse litoral, Deus vai fazer. Mas tu tem que passar pelo 13, pelo 12, pelo 10, passar pelo 20, pelo 30, pelo 40, pelo 50, está entendendo? É Deus que vai fazendo isso. Eu lembro quando eu liderava a célula lá em Osório, teve uma reunião, era no sábado à tarde, era o pessoal que estudava na faculdade, enfim, né? E aí teve um sábado à tarde e eu comecei a confirmar com tá tudo certo, aí chegou outra, não vai dar para ir, não vai dar para ir. Digo, meu Deus, cara. Aí tinha 2 que estavam certo que iam, e um deles eu ia buscar ele na casa dele, para não ter erro. Aí chegou ali no início, no meio da manhã, um deles ficar, não vou poder ir. E aí eu digo, meu Deus do céu, só tem um. Mas tá bom, eu e ele é 2, Jesus falou 2 ou mais, então já é 2, já vamos fazer. Aí comecei a mandar mensagem para ele. Tal hora eu te busco, tal hora e tal. Ele não me respondeu. Eu digo, não. E nada. Aí fui buscar ele. Tinha uma motinha bis, fui lá buscar ele. Cheguei lá, casa fechada. Eu disse que ele deve estar dormindo. Buzinei, liguei, portão chaveado. O muro era baixinho, disse, eu vou pular esse muro, vai que ele está dormindo. Gente, pulei o muro, bati na porta, bati na janela, fiz de tudo e nada. Voltei para casa. Eu disse, Deus, esse negócio não é para mim, imagina. A reunião não tem ninguém, é só eu, não vai ter nada. Não é para mim esse negócio, não tem, vou desistir, vou abandonar isso aqui. Não tem como acontecer nada. Você sabe, já passou por isso, ou em outras coisas, não é nisso, em outras coisas. Aí cheguei em casa, a reunião na minha casa, estava tudo pronto já, né? Eu disse, eu vou fazer uma coisa de louco aqui. Eu comecei a orar, comecei a cantar, preguei para mim mesmo. Mas eu fiz algo mais poderoso. Eu comecei a profetizar. Eu declaro, pessoas serão salvas aqui nessa casa. Eu declaro, a sala da minha casa será cheia. Eu declaro, jovens serão cheios do teu Espírito. Eu comecei a profetizar. Depois disso eu tive uma reunião na minha casa. Era mais de 30 jovens. Nós multiplicamos aquela cela em 3. E assim é o processo que Deus vai nos levando. É o processo que Deus vai nos levando. É o processo.
Entende? Então Deus vai nos treinando, mas o que faz nos permanecer é o sonho, é a visão que Deus coloca no nosso coração. Deus coloca dentro de nós e a gente permanece crendo. Eu quero dizer para você, permaneça crendo naquilo que Deus falou para você. Permaneça crendo, não pare, não desista. É grande demais o que Deus vai fazer através da sua vida, é impactante demais o que Deus vai fazer na sua vida, e a estratégia profética é essa: conte as estrelas. Conte as estrelas e você verá o propósito de Deus na sua vida. Conte as estrelas e você verá a terra sendo impactada através de você. Conte as estrelas e você verá essa cidade, esse litoral. Você verá crianças, jovens, centenas e até milhares de pessoas sendo impactadas através do sonho, através da visão que Deus plantou no seu coração. O tempo é de avivamento. O tempo é nós de contar as estrelas. O tempo é de nós olharmos para os céus e ver e crer e declarar e profetizar: o Senhor vai fazer, o Senhor vai salvar, o Senhor vai restaurar. Nós profetizamos crianças sendo salvas, nós profetizamos as realidades sendo transformadas, nós profetizamos jovens sendo cheios do Espírito, nós profetizamos famílias sendo restauradas, nós profetizamos esse litoral sendo impactado pela graça de Deus, nós profetizamos o favor de Deus sendo liberado, nós profetizamos a graça de Deus manifestando. Senhor, nós clamamos, nós iremos clamar até que aconteça o milagre, até que a casa esteja cheia. Nós vamos clamar, nós vamos profetizar até que o Senhor venha nos buscar. Nós iremos continuar pregando o Evangelho, nós iremos continuar discipulando, ensinando, nós iremos continuar nos dedicando, pagando o preço, orando, chorando, jejuando. Nós vamos continuar evangelizando, nós vamos continuar abrindo GCs nesse litoral, nós vamos continuar pregando o Evangelho da graça, até que esse litoral seja impactado pelo Evangelho, até que todas as cidades tenham testemunho da graça de Deus. Nós vamos continuar orando, declarando, até que filhos e mais filhos de Deus sejam gerados. Nós vamos continuar orando até que as pessoas, até que a igreja seja levantada, até que o Espírito mova através de você. Eu creio, eu declaro, eu profetizo: Deus escolheu você, Ele vai usar a sua vida.